Isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um webinar do Embarcados. Hoje nós trazemos aí um assunto muito legal, que é sobre a BeagleBone Black Industrial. Tá? Nós vamos conhecer essa single board computer, que é preparado aí para aplicações industriais. Este webinar aqui, ele é um webinar oferecido aí pela Newark, tá? E em conjunto com a Latéria, que é representante aqui no Brasil, tá? Então a gente vai trazer todos os detalhes aqui para vocês, tá? Sobre ela e também detalhes ali no final, uma demo bem bacana para vocês verem ali os primeiros passos com ela, mas o foco principal aqui é a gente entender o porquê que essa placa aí, ela é preparada aí para a indústria, qual que é a diferença dela para a BeagleBone Black, que a gente está mais acostumado aí a ver, né? E a gente vai ver todos os detalhes aí desse projeto, tá joia? Então, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal que está participando com a gente, Julião, Flávio, Lucas, Edivaldo, Leandro, Emerson, Washington. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas aqui, Caroline também, tá, pessoal? Fiquem à vontade a enviar dúvidas, tá? Que a gente vai no final aí passar por elas e atender vocês. Deixa eu abrir aqui minha câmera e também chamar aqui o Thiago para a sala, nós que vamos estar aqui à frente dessa apresentação. Beleza, Thiago? Beleza, Fábio. Boa noite. Boa Boa noite, noite. O pessoal. pessoal está participando aí, bastante gente participando com a gente aqui. Então, vamos lá. Primeiro slide aí, a gente, né, trazer aqui, né, o patrocinador desse evento, a Newark, né? Quer falar um pouco aí, Thiago, sobre os patrocinadores? É isso aí, a Newark que está apoiando a gente aqui no Embarcados, né? Nós temos várias publicações também em textos da Newark, né? A Newark, que é um lugar que você pode comprar diversos componentes diretamente, e a Latere, né? Que traz a Newark aqui para o Embarcados, a Latere que é uma empresa nacional, e também cuida de todo o relacionamento aí com a Newark. Então, se você está precisando fazer uma cotação, né? Seja ela pequena ou grande, de dispositivos eletrônicos e de placas, fale com a Latere, tá? Atendimento em português, você fala lá com a Carol e com a equipe dela, e eles fazem todo o esquema de cotação para vocês e mandam em tempo recorde. E vocês negociam prazos, negociam valores e tem todo esse atendimento em português. Isso aí, eu deixei o site aqui da Latéria para o pessoal. Então, entrando ali no site, você já tem o botãozinho ali, solicitar uma cotação. Então, você preenche ali, entre em contato, né, em relação a componentes que você está precisando. Enfim, manda contato lá para o pessoal da Latere, a Carol e time vão atender vocês aí com o maior prazer. E eles, né, o bacana da Latere é a experiência, né, que eles possuem. Então, para, né, orientar a gente na hora de comprar um componente, saber, né, escolher e toda a parte de importação, enfim, bastante importante esse suporte na hora da gente comprar um componente, né, ou na hora da gente ir para produção, é muito importante. Com certeza. Eu gostaria de convidá-los também para dar uma navegada no site da Newark.com, entender como funciona o site da Newark.com, porque ele tem muita informação, tá? Ele tem informação sobre componentes, sobre tecnologia, tá? E na tecnologia você tem diversas formas de aplicar os componentes. Né? Então, não é só um site de vendas, né? E com os dispositivos. Você consegue ir navegando através da tecnologia até achar diversas linhas diferentes de diferentes fabricantes. E daí, lá, quando você entra na página, né, do dispositivo que te interessa, você tem informações de datasheet e alguns reference designs lá também. Isso. A gente, no Embarcados, né, publicamos ali artigos, né, e materiais da Newark, tá? Então vocês podem acessar aí a página no Embarcados da Newark, tá? Isso é interessante, a gente traz esse material em português, mas o material é da Newark, onde a gente só traduz aqui e traz para vocês, mas é interessante que vocês conseguem ter acesso a e-books, a diversos materiais ali interessantes que auxiliam também nessa fase de desenvolvimento, né? Então, deem uma olhada também ali na página da Newark no Embarcados e qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com a gente ou com a Latere sobre componentes relacionados ali. Depois, no final, a gente vai mostrar aqui para vocês o site, tá? Então, tem diversos componentes, inclusive a single board computer que a gente vai trazer aqui, né, da Beagle, e também Raspberry Pi, né? Eles têm diversas variedades ali para atender a gente nos projetos. E aí, Fábio. Vamos lá.
Bora lá então, Thiago. Você toca daí agora? Bora lá, pode deixar. Valeu. Pode deixar, pessoal. Vou explicar para vocês qual vai ser a dinâmica do webinar de hoje, tá? Nós vamos fazer uma apresentação breve sobre a BeagleBone Black Industrial, por que ela é diferente das outras BeagleBones, tá? Então eu vou explicar por que ela é diferente da BeagleBone Black, a preta, e da verde, da BeagleBone Green, tá? Que é feita pela Seed Studio também. E aí tem a versão com fio e sem fio. Existe uma série de placas feitas pela BeagleBoard.org, tá? Lá, o pessoal da BeagleBoard, eles fizeram diversas placas, algumas voltadas para robótica, outras para projeto. Só que essa placa, eles pensaram, né, para você utilizar nos seus projetos como uma baseboard. Então, eles vêm trabalhando bastante também no suporte a Linux, né, Linux embarcado, tem um Debian especial aí. E a gente vai passar também por alguns detalhes de por que essa funciona melhor para a indústria. Funciona melhor para range industrial, não só para a indústria, mas range de temperatura industrial. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então, quer dizer o seguinte, essa placa, a BeagleBone Black Industrial, ela é vermelha, tá? E ela suporta temperatura de menos 40 a 85 graus. O que isso significa? Que todos os componentes que estão nela aguentam esse tipo de operação funcionando de forma conjunta. Tá? Isso significa que se a placa estiver num ambiente até 85 graus ou até menos 40, ela vai funcionar. Isso incluindo, claro, um delta de intervalo de temperatura para mais e para menos dos componentes. Ou seja, os componentes operam além de 85 graus. Tá? Mas até 85 graus, todos os componentes na placa eles aguentam funcionar em perfeita harmonia. Tá? Então, quais são as características da BeagleBone Black Industrial? Ela é similar à BeagleBone Black. Tá? Então, a BeagleBone Black vendida atualmente, né, na Newark.com, por exemplo, ela tem todas essas características. Tá? Igual a da Industrial, só que a Industrial muda o range de temperatura. Aí você pergunta para mim, por que isso é importante? Dependendo do local onde você vai instalar o seu produto, isso é a coisa que mais vai fazer diferença para você não ter recall, para você não ter dor de cabeça ou se preocupar com outras coisas que podem acontecer, né? Por exemplo, travamentos, né? Por conta de hardware, né? Então, menos 40, para quem acha que é impossível menos 40, em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, nem estou falando do Canadá, nos Estados Unidos, no norte da Alemanha, chega a menos 40. Então, tem alguns lugares que, e nem pensando, claro, né, em Islândia, né, em Groenlândia, em lugares mais frios. Então, tem locais também, claro, dentro de câmeras frigoríficas, que você consegue atingir essa temperatura, né, extremamente baixa. Então, vamos direto aí para as características da placa, tá? O processador Citara, da Texas Instruments, o AM335X. Depois eu vou detalhar certinho qual que é o processador da Industrial e da que não é Industrial, tá? BeagleBone Black, a BeagleBone Black Industrial. Ele tem 1 GB, ele é um ARM Cortex A8, ele tem uma memória de 512 MB, DDR3, tá? Uma memória RAM, uma memória flash eMMC, 4 GB 8-bit, e ele tem também um local para você colocar um SD externo, tá? Um micro SD externo. Ele tem também um acelerador gráfico 3D, acelerador Neon Floating Point, isso tudo tá no Citara, tá? E também 2 microcontroladores 32 bits PRU, que faz operação em tempo real. Isso é importante para quando você precisa de aplicações responsivas em tempo. Para conectividade, você tem um cliente USB host, Ethernet e esses 2 headers, né, laterais. Eu vou mostrar uma foto maior dela aqui. Então, tem esses 2 headers laterais. Acima tem o header de alimentação e a Ethernet. Tá? Embaixo tem a USB. E vocês vão ver que a BeagleBone Black e a BeagleBone Black Industrial, elas têm a mesma disposição de conectores. Então, se você estiver usando atualmente uma BeagleBone Black, considere ir para a Industrial, tá? Por conta dessa maior robustez.
Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui rapidamente quais são as diferenças de forma visual para vocês, tá? Então, temos os dois conectores, que eles são similares, tanto da preta, da vermelha e da verde, tá? Você tem o USB host na vermelha e na preta, só que o pessoal da Seed Studio, né, que na verdade é o fabricante atual, tanto da vermelha quanto da preta, eles fizeram uma verde com um conector específico para conectar as plaquinhas deles, tá? Que é um conector da Seed Studio. Esse conector, ele está num local onde estaria a USB host, ali, tá vendo? E eles pegaram o USB host e colocaram do outro lado, tá? Então você tem uma diferença da com fio e da sem fio, a verde com fio e sem fio, com relação ao local onde estão as USBs, e foi adicionado também um conector extra da Seed Studio para conexão de plaquinhas da Seed Studio, que tem aquelas conexões seriais, tá? Então, na BeagleBone Black Industrial, você tem os mesmos conectores e a mesma disposição da BeagleBone Black. Isso falando da revisão C, que é a revisão que está lá agora para compra. E, na verdade, foram feitos alguns updates, tá, de componentes da Heavy A, Heavy B e Heavy C. Então, para quem utilizava as revisões anteriores da BeagleBone Black, tem inclusive um manual de o que você tem que mudar e algumas características diferentes no Linux, tá? E está lá disponível no manual da beagleboard.org. Uma característica interessante é que quando você vai no datasheet da BeagleBone Black Industrial, você lê, na verdade, o datasheet da BeagleBone Black. Tá? Então não tem um especial. A gente foi ver por que ela é diferente, né? Até eu fui questionado bastante aqui pelo Fábio. Falou, Thiago, a gente precisa mostrar qual é a diferença das duas. A gente fez um check da lista de materiais e a gente preparou aqui, vai mostrar para vocês por que essa é mais robusta, tá? Então, por que a BeagleBone Black Industrial tem um maior range de operação de temperatura, de menos 40 a 85? É porque ela tem alguns componentes que eles aguentam menos 40 a 85. Na verdade, alguns componentes aguentam até mais de 85 graus. Tá? Então, eu dei highlight aqui em 4 componentes. Eu vou mostrar para vocês que, se comparar o bom da BeagleBone Black Industrial com o bom da BeagleBone Black, vocês vão ver que para determinados componentes, você tem algumas opções de montagem. Tá? Então, vamos pegar aqui o componente U12. Tá? Você tem 3 memórias da Kingston e 2 memórias da Micron, que podem ser montadas, tá? No lugar do U12. Tá? Já para a opção da BeagleBone Black Industrial, no local do U12, só tem uma memória da Kingston. Então você vê, para a BeagleBone Black Industrial, eles seguem alguns componentes que tem que ser aquele componente que vai ser montado. Ele vai ser montado ali porque ele aguenta a temperatura do range industrial, né, que foi prometido na hora da venda da placa. Tá? Então, para se ter uma qualidade, e quando eu digo qualidade, é uma assertividade, né, e uma mesma repetitividade e garantia, claro, do fabricante com relação à operação de temperatura, eles usam determinados componentes. No caso da BeagleBone Black, ela não tem o range industrial, tá? Ela tem um range menor de temperatura, então tem alguns componentes que podem ter algumas opções. No caso da memória eMMC, ela tem aqui algumas opções da Micron e opções da Kingston. Para Ethernet PHY tem opções da SMC e opções da Microchip. Só para vocês terem uma ideia, na BeagleBone Black Industrial, então, você tem um processador e o processador muda, tá? Inclusive o processador é o mesmo processador, só que ele aguenta mais temperaturas, tá? E o CI de memória DR3 também é um da Kingston. Você tem uma memória eMMC de 4 GB da Kingston e você tem um PHY da Microchip. Então essa é a BeagleBone Black Industrial. Como que a gente consegue todas essas informações aqui? É muito legal salientar que o hardware está licenciado como open source hardware. E se você for lá na beagleboard.org, você vai ver o GitHub deles. E o GitHub deles mostra
toda a plataforma aberta, tanto de hardware quanto de software, tá? E eles têm também algumas ferramentas de software para você explorar a placa que também são free. O Fábio vai mostrar para vocês um unboxing da placa, tá? E o uso da ferramenta de software para mostrar como ela funciona. E depois ele vai fazer uma medida com um termômetro, tá? Que a gente recebeu aí da Latere, para mostrar a temperatura de operação da placa, logo menos, tá? Então, assim, a gente pegou essas listas de materiais porque está disponível, tá? Então a gente foi lá, fez um highlight. Eu dei highlight em 4 componentes apenas, tá? Eu não dei highlight em outros componentes e componentes passivos, mas é importante lembrar que o pessoal da CID, né, junto com o pessoal da BeagleBoard, eles tiveram cuidado de escolher todos os componentes para essa faixa de temperatura estendida. Então, só recapitulando, tá? Esses 4 componentes, eles são diferentes. Eles são, na verdade, fixos para BeagleBone Black Industrial. O processador, a memória DDR3, o Ethernet PHY e a memória flash eMMC, tá? Então vamos lá. Os 4 componentes. Eu vou dar um highlight nos 4 componentes, tá? O processador da Texas, o Citara AM3358. E aí eu coloco o sobrenome dele, o BZCZ-A100. Esse é o escolhido, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, na nomenclatura, eu peguei do datasheet da Texas, que o ZCZ, depois vem o A, tá? E o A significa que ele opera de menos 40 a 105 graus Celsius, tá vendo? Então ele está dentro daquele range lá de 85. Ele opera até mais do que isso, né? E ele tem, na verdade, uma temperatura, nesse caso, uma temperatura estendida, tá? Temperatura estendida. E que vai além da temperatura industrial, tá? No caso desse processador. E a memória DDR também, eu fui no datasheet da Kingston e pegamos aqui que essa memória de 4 GB, ela tem uma operação também de menos 40 até 95 graus Celsius. A memória flash da Kingston, a iTemp MMC, também essa de 4 GB, também tem operação de menos 40 a 85. E o transceptor Ethernet PHY, ele tem também a operação de menos 40 a 85. E vocês veem aí pelo final, né, EZK ou EZC. Vocês podem ver que o EZK é o utilizado no caso da BeagleBone Black Industrial, tá? Só vale salientar também que no caso dos passivos, né, principalmente indutores e capacitores eletrolíticos são até mais sensíveis, eles também têm essa diferença. Não fiz essa comparação aqui, só peguei 4 para exemplificar para vocês, tá? Só para passar rapidamente. Então, o transceptor Ethernet, a memória flash Kingston, a memória DDR3 DRAM da Kingston também e o processador Citara são 4 componentes fixos, tá? Então, voltando aqui na imagem, são esses 4, tá? Que são os grandes componentes. Ainda tem outros componentes que eu não trouxe aqui. E isso tudo está disponível para vocês para consulta lá no GitHub da BeagleBoard.org. BeagleBoard.org. Eu sempre me confundo porque BeagleBoard, BeagleBone. BeagleBoard.org, tá? Eu vou pedir, inclusive, para o Fábio deixar aqui o link do GitHub da BeagleBoard para vocês darem uma olhada aqui com mais calma, tá? Então, assim, o diagrama de blocos é igual, tanto para BeagleBoard, para BeagleBone Black, quanto para BeagleBone Black Industrial. O que mudam são aqueles 4 componentes e alguns outros componentes passivos também, tá? Que são fixos e eles garantem que conseguem operar de menos 40 a 85 graus. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O processador, ele tem alguns conectores de expansão, que são aqueles 2 conectores de expansão. Ele está ligado a 2 memórias, né? Uma memória eMMC e uma memória DDR3, tá? E ele faz a interface com o RJ45 através de um PHY Ethernet, que é aquele da Microchip ali que eu mostrei para vocês, e tem um HDMI Framer, que faz interface com um conector micro HDMI, só se eu não me engano chama micro HDMI mesmo, aquele pequenininho HDMI,
tá? Então, assim, se você estiver interessado, né, em comprar uma BeagleBone Black, que na verdade é vermelha, Industrial, vocês podem acessar direto o site da Newark ou conversar com o pessoal da Latéria aí, que eles te atendem em português, tá? Então, só mostrando aqui no site da Newark, né? Lá você encontra documentações e alguns links também para BeagleBoard, beagleboard.org. Se você entrar na beagleboard.org, você vai ter acesso também ao GitHub. No GitHub você tem todos os passos de como utilizar a placa e como começar a utilização da placa, tá? Agora, nós vamos passar aqui um demo, tá? Que o Fábio acabou de preparar para vocês. É um demo onde o Fábio pega a placa, ele desembala a placa e começa a utilizar a placa e dá os primeiros passos, explorando um pouco do Debian, né? E as ferramentas, né? Faz o upgrade e tal, é bem legal. É isso aí, Fábio. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Então vamos agora conhecer aí mais de perto a BeagleBone Black Industrial, tá? Tô aqui com a caixinha, vou fazer o unboxing aí junto com vocês, tá? Da placa. Então temos aqui a caixinha, né, que vem, tá? Então bem simples, tá? Uma caixa tranquila aí, né? Mostra os detalhes da placa, né? Nós temos aqui algumas informações sobre o hardware. Aqui atrás nós temos, né, manufaturado aí pela Seeed Studio, tá? Então ela é fabricada na China pela Seeed Studio. E basicamente é isso. Aqui tem questões aqui de certificações e outras informações, mas o que nós queremos mesmo é ver a placa. Então eu vou abrir aqui a caixinha. Então, a caixinha vem aqui, né? Ó, ela vem com um manual rápido aí de início. Vem o carro, né, como começar com a placa. Ó. Tem aqui algumas informações também sobre alguns componentes na placa. Perfeito, vou guardar aqui. E agora vamos olhar aqui a placa, então abrir. Legal que ele vem nesse saco antistático, né, do tipo zip, então se a gente precisar guardar a placa é tranquilo, né, não precisa rasgar o saco. Tem uma sílica gel aqui dentro também, bacana. Então temos aqui a BeagleBone Black Industrial, olha que legal, bem bonita, né? A gente vê, né, que o hardware, né, como já foi mostrado aí, é praticamente o mesmo aí, né, da BeagleBone Black, tá? E no detalhe aqui, para diferenciar uma versão da outra, eles colocam aí a PCB, né, na cor vermelha, certo? Então, temos aqui uma revisão, essa revisão, né, do hardware, mas é similar, né? Eles mantêm o mesmo padrão aí já há algum tempo, né? Então, a gente vê aí que as placas são bem similares, né? Então, isso é bacana porque a gente mantém compatibilidade, né, de hardware também. Então, se eu fizer algo, né, e desenvolvo aqui uma placa, né, um cape aqui para expansão da minha aplicação, né, eu depois, se eu preciso, né, dessa questão aí de temperatura, né, aplicação mais robusta, eu consigo somente tirar uma placa e colocar outra, né? Então isso é fantástico. Perfeito? Então esse foi um unboxing aqui rapidinho, né, do que vem aqui na caixa, né, de como que é a placa. Vamos agora fazer alguma coisa aí com ela, dar os primeiros passos aí conforme a documentação. Isso aí, pessoal. Então já conhecemos aí a BeagleBone e após o boot a gente vai ver que vai abrir como se fosse um dispositivo de armazenamento aqui no PC com algumas informações para a gente explorar, tá? Vamos esperar esse processo aí. Maravilha, então aqui no meu computador foi aberto aí o dispositivo BeagleBone Getting Started, tá? A gente tem aqui algumas informações, temos aqui, né, alguns arquivos HTML e alguns drivers aqui, algumas pastas, né? A gente vai ver aqui, mas a gente não vai explorar por aqui, tá? Vamos abrir então o Start, tá? Esse aqui vai abrir no browser e a gente vai conseguir acessar o terminal e alguns detalhes ali pelo browser. Vamos ver aqui como que é isso. Perfeito. Então, abrindo aqui nesse arquivo start.htm, nós temos aqui informações, tá? Do Getter Started, todos os passos relacionados aí à imagem da placa, tá? Como a gente já recebeu a placa, ela já vem com uma imagem gravada, nós não vamos precisar
gravar, né, uma imagem nova. Mas caso você precise fazer, né, então você vai pegar a última imagem e vai fazer todo o processo. Então aqui tá explicando para a gente usar o Balena Etcher, tá? Então uma aplicação bem interessante para você gravar imagens aí. A gente usa bastante essa aplicação. É bem tranquila de você criar um SD card aí com a imagem do Linux, tá? Então aqui pá, a gente já vai estar nesse passo aqui. Então a gente está nesse passo onde a gente tem as informações aqui, já os LEDs estão piscando e tal. Então vamos para cá. Então a gente vai aqui nesse Cloud9 em JavaScript. É bem bacana essa proposta aqui, que já é nativa aqui, já vem com a imagem da BeagleBone Black, tá? Então bem interessante. Então nós temos aqui algumas pastas, tá? E exemplos, tá? Mas vamos seguir aqui por enquanto a parte do Upgrade Your Software, tá? Perceba que aqui embaixo a gente tem um terminal, tá? Então um terminal que a gente já pode, né, acessar a placa, tá? Então isso é bem bacana, que a gente pode dar comandos direto na placa aqui através do browser, isso é bem legal. Vamos clicar aqui em BBB IO Upgrade. Perfeito, então aqui está dando todos os passos para a gente fazer o upgrade aqui na placa, tá? Então a gente vai fazer o upgrade aí. É importante que tenha internet, então aqui também é feito todos os passos aqui, né, para que a gente tenha essa conexão com a internet. Então eu conectei o cabo aqui, então a gente já vai ter a conexão com a internet. Deixa eu até ver aqui se está tudo certinho. Então, a conexão está aqui, beleza, com o IP certinho, então está funcionando. Beleza, e aí se você quiser usar Wi-Fi, né, outros modos de conexão, é só seguir aqui. Mas o que a gente vai olhar aqui é o update, né, dos scripts. Então, a gente vai entrar aqui em cd/opt/scripts. E aí nós vamos fazer um pull lá do GitHub, né? Então, git pull. Beleza. No meu caso aqui já está atualizado. Maravilha. Então, agora assim, especial, estou acessando totalmente aqui via browser, tá? Então, sudo tools update kernel.sh, a senha, né? Então a gente tem a minha senha temporária, né? Temp pwd. Vamos ver. Ele vai fazer aí toda a parte de atualização do kernel. Então, enquanto ele vai atualizando ali, vamos dar uma olhada aqui. Ele faz em seguida. Então, sudo shutdown "-r now", então pede para reiniciar. E depois a gente vai para a parte aí de update dos componentes. Enquanto está lendo ali todos os pacotes, também vamos dar uma olhada aqui então na árvore aqui, que vem de exemplos, né? Então a gente tem a parte de displays, né? Olha lá, display de matriz I2C, isso aqui escrito em Python, né? Vamos abrir aqui para a gente ver. Tem toda a parte do projeto aqui em Python, dessa matriz. Tem que dar uma olhada na documentação para ver qual que é realmente esse display. Temos aqui, né? Aqui. Ver essa imagem. O que é? A gente pode diminuir aqui para 50%. Vou diminuir aqui para 25%. Um display TFT bem interessante aqui. Provavelmente com i9 alguma coisa, né? Então, bacana. Dá para trabalhar aqui com display bem bacana. Então, tá aqui e tal, parte de displays. Depois nós temos aqui extras. Então, bastante informações. Ó, tem aqui uma ESC Brasil, ó. Que legal, ó. Tem alguns exemplos aqui em Boolean Script, né? Então, que é aqui uma linguagem, né, para JavaScript, porque como a placa tem essa, né, feita na Seed Studio e tal, deve ter algum cape, alguma coisa que usa o padrão aí do Groove, tá? Então, temos que dar uma olhada em relação a quais sensores. Mas, perfeito, aqui isso é legal pra caramba, que já facilita a gente usar aqui mais rapidamente, né? Então, deixa eu olhar aqui, ó. Potenciômetro, potenciômetro está explicando aqui como que liga. Sensor de movimento, que é o PIR,
Legal, dá para reproduzir bem esses exemplos aqui, ó. O ultrassom, show, muito bom. E aqui, esse 2C Temp BBB, qual que é esse sensor? Algum sensor 2C, DSLM 75, alguma coisa do tipo. E o acelerômetro, aqui um acelerômetro também. Aí tem que ver qual que é, mas... Beleza, a gente está usando componentes aqui que são fáceis de achar, dá para a gente reproduzir todos esses exemplos. E aqui ele ainda está atualizando, tá? Então vamos esperar aqui. Está fazendo agora aí a atualização da imagem. Beleza. Tem uma parte aqui, né, também do lado aqui específica para Pocket Beagle, que é uma outra versão, né, das placas. Acho que eles fizeram algo mais específico para ela, tá? Enfim, tem outras partes aqui também comuns, né, que a gente tem de BeagleBone, todas as versões aqui, né, para cada uma. Capes também, que são placas de expansão, né, como se fossem shields. E tem a parte comum aqui. Tá, mas a gente vai fazer daqui a pouco um blink aqui, já que né, na placa aí rapidinho para a gente testar. Vamos só esperar esse processo aqui de atualização aqui. No caso, a gente está... Então, isso é algo bem bacana para começar com a placa. Maravilha, então chegamos ao final aqui. Vamos dar aqui um reset. Tá? Então, para dar o reset aqui via comando, sudo shutdown "-r now". A gente vai perder a conexão, tá? Então até tá falando aqui para que está reconectando. Vamos aguardar aí dar o reset, fazer o boot novamente e aí a gente já entra novamente aqui no mesmo IP. Beleza? Iniciando aí, vamos acessar novamente aqui o IP, o 92.68.7.2. Vamos ver se ele já conecta aí. Tá demorando, deixa eu dar uma reiniciada aqui. Aí, beleza. Conectou. Perfeito. Temos aqui, voltamos na estaca 0, né? Daqui da introduction.md. Vamos aqui BBB.io. E aí seguimos aqui na parte agora de update, né? Upgrade aí dos componentes. Então, aqui nós vamos fazer um sudo apt update, beleza, vamos fazer update, temp pwd, é a senha, vamos ver se vai ter alguma coisa para atualizar. Então estamos usando aqui o Debian Buster, tá? Upgrade, ver se eles vão fazer, beleza. Beleza, um foi feito, o outro não, tá? Então, vamos continuar, sim. Então, muito bacana, adorei essa forma de fazer, né, a conexão aí com o terminal da placa via browser. E aí nós estamos usando aqui, né, o Cloud9. Ainda não exploramos os recursos dele, mas somente o terminal aqui já deu para a gente fazer toda a parte de atualização aí do kernel, né, da imagem ali do Linux. Isso foi bem bacana, achei bem interessante essa proposta aí, já de trazer isso facilitado. Maravilha, então já fizemos aqui. Temos aqui a parte também, mais uma atualização do OpenCV, MJPG Streamer. Vamos fazer, né? Depois a gente pode usar isso aí em outras aplicações. Hoje nós não vamos usar, mas já deixa atualizada aqui a placa. Já está na versão mais nova. Beleza, já está tudo atualizado. Vamos voltar aqui, né? Agora atualizar os exemplos, tá? Do Cloud9 IDE Workspace. Então pode ser que alguns exemplos aqui
estejam, né, desatualizados, né, que vem com a placa. Então vamos aqui entrar em cd/var /lib /cloud9. Entramos aqui e fazemos um git pull. Beleza, vamos ver se está tudo certo. Maravilha, está tudo certo. Aí aqui no final a gente pode testar para ver as versões, está tudo certo. Mas acho que a gente não precisa fazer. O que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar, né, e fazer um blink, tá? Então entrando aqui em BeagleBone, nós vamos ter as versões das placas. Uma delas, né, que a gente está trabalhando é a Black. Nós temos aqui alguns tipos de blink. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um blink a partir da linguagem C, tá? Então, bem interessante. Temos um blink com JavaScript, né? Então, usa aqui os LEDs para piscar, né? Os LEDs já estão piscando aqui na placa, mas aí eles vão piscar conforme essa aplicação. Temos aqui em Python também, tá? Usando aqui uma biblioteca da Adafruit, bem interessante. E aí pisca somente um LED. Aí temos Fade, temos outros exemplos aqui. Vamos pegar esse aqui do JavaScript, do BoneScript. Eu acho que é bem interessante. Ele está usando aqui mais LEDs, né? Então, User 0, User 1, que são todos os LEDs que estão aqui em cima, na placa. E a gente consegue piscar eles, tá? Então, a gente está com essa aplicação aqui. A gente pode fazer o run dela, tá? Então, se der um Alt F5, a gente vai rodar essa aplicação. Ele vai fazer um toggle aí dos LEDs no intervalo de 250 milissegundos, tá? Vamos ver aqui. Então, beleza. Começou a fazer aí a parte de conexão com a placa. Deve fazer o upload ali, né, dessa aplicação e começar a executar. Olha lá. Então, ele está fazendo aí, né, este blink de todos os LEDs ao mesmo tempo, tá? Se a gente consegue ver aqui na placa. Deixa eu colocar mais para cá. Né? A gente vai ter LEDs aqui só para fazer essa aplicação, né? Então vai dar muito. Tá? Então a gente consegue piscar os LEDs aí. Vamos tentar agora, né? Vamos parar essa aplicação. Vamos usar uma outra aplicação aqui, por exemplo, em Python. Tá? No caso ele vai piscar apenas o LED User 0. O LED User 0 ele tá interface bem mais amigável. Mas isso aqui é mais experimental, tá? A gente tem que ver se realmente, né, dá para fazer aplicações. Lógico, eu já vi o pessoal trabalhando com Cloud9 em diversos projetos, tá? Mas dependendo da aplicação, você não vai ficar fazendo, né, desse formato, a não ser dependendo do seu projeto. Mas isso é uma interface bem amigável aí. Acho uma proposta bem interessante, tá? Gostei mesmo dessa proposta aí. O LED está piscando ali, né? Deixa eu parar aqui. Ah, parou de piscar. Então, gostei. Deixa eu ver se a gente consegue mudar aqui. Ó, tá piscando aquele lá, mais à direita, né, aí da tela. Deixa eu ver se eu colocar user.1, a gente consegue mudar o LED. Salvou. E piscou, né? Tá piscando o outro LED ali, mais ao meio, né, da direita para a esquerda. Legal. Então, isso é bem bacana. Dá para a gente colocar aqui, então, um tempo maior. Vou colocar 0.9 aqui. E vamos rodar. Está mais lento agora. Olha, então, Python também funciona usando essa biblioteca. Vamos agora aqui só para mais um teste rapidinho para a gente já finalizar aqui. Que a ideia era mostrar, eu queria mostrar mais como é fácil atualizar aqui através dessa interface, tá? Mas já fica aí para você, né, que para começar já tem, né, um start aí. Então estou rodando agora essa aplicação em C, ele vai compilar, vai gerar aí o binário e vai mandar lá para a placa. Então tá piscando ali 2 LEDs alternadamente. Na verdade acho que tá. Ele tá piscando. O Bone é Black Industrial, tá? Tem mais exemplos aqui se você quiser explorar, tá? Isso é bem interessante. Isso tudo tá lá no GitHub da própria BeagleBone, tá? Você acessa lá, tem todos esses exemplos disponíveis. Se você tiver a placa na mão, já dá para testar aí todos, inclusive colocando dispositivos externos para fazer isso. Isso aí. Então, outro teste que eu queria mostrar para vocês aqui é em relação à temperatura da placa. Então, estou com um termômetro aqui que foi cedido aí pela Latere para a gente testar,
tá? Um termômetro aí bem bacana que a gente consegue visualizar na placa. Então, olhando até aqui na placa, a gente consegue ver o ponto aí onde está mais aquecido na placa, né? Claro que aqui eu estou num ambiente tranquilo de temperatura, mas a gente consegue ver onde as temperaturas estão, né, maiores aqui na placa. Mas, né, do jeito que a gente está trabalhando com a placa aqui, está bem confortável, né, com 40 graus. A gente viu aí o range de temperatura que o fabricante já, né, deixa para a gente aí como garantia que vai funcionar no processador, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia aí em relação à temperatura que está aqui funcionando. A gente tem um range bem grande aí para trabalhar, já que o pessoal da BeagleBone, né, deixou ali na sua especificação uma temperatura aí de até 85 graus de operação aqui para essa placa. Então tá bem tranquilo aí trabalhando aqui temperatura externa aqui com 40 graus aqui aproximadamente. E aí, pessoal, então, vocês gostaram da demo? O Fábio acabou de fazer aí, foi bem legal. Ele mostrou um pouco aí de como funciona a placa, né? Na prática, desde a hora que você tira a caixinha até blink de LED e explorou as ferramentas open source ali, tá? Faltou eu mostrar uma coisa para vocês, e eu não coloquei nessa apresentação, porque eu não ia entrar em detalhes, mas inclusive eu já vi que tem uma pergunta aí de vocês, e eu já vou adiantar aqui, vou mostrar para vocês, tá? Estou compartilhando a minha tela, é isso aí. O conector de expansão da BeagleBone Black Industrial é igual o conector de expansão da BeagleBone Black. Como eu disse para vocês, alguns componentes mudam, né? Só que não muda o funcionamento total da placa, tá? E nesse conector temos tensões e temos I/Os e temos algumas funções, tá? Inclusive PWM, tá? No caso do PWM, ele é feito por aqueles microcontroladores de tempo real, tá? Os PRUs. E cada uma dessas funções que você pode selecionar, né? Claro, você pode usar todos como I/O, mas normalmente a gente usa alguns periféricos para controlar, né? E utilizar os drivers que estão aí no Linux embarcado, né? O Linux que vem com ela é um Debian, que é um Debian diferente, né? Até o Fábio mencionou o Debian aí. É um Debian customizado pela comunidade e que tem bastante suporte. Então, assim, tem diversas funcionalidades. Uma delas é o CAN, tá? Que é para aplicações principalmente automotivas. Lembrando que a faixa de temperatura estendida ela é requerida por alguns produtos que vão ser utilizados, né? E precisam atender essas certificações automotivas, né? E entre outras funcionalidades aqui, né? Tem portas seriais, tem AD, então é bem interessante. Tem uma referência analógica, aliás, desculpa, eu falei AD de forma errada, e alguns I/Os. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar para cá. Parei a minha apresentação e vou voltar para a apresentação normal. Peraí. Parar. Voltar à apresentação. Vamos lá para o encerramento aqui. A gente vai responder as perguntas de vocês. Eu vou deixar o link aqui depois na apresentação para beaglebone.org, para Newark e também para o GitHub da beagleboard.org. É isso aí, né, Fábio? Isso aí, show de bola, hein? Nossa, fantástico aí essa placa, né? Na verdade, todo o conjunto, né? A gente falou da BeagleBone Black Industrial, mas é todo um ecossistema, né, que tem em volta, né? Tanto de software quanto de hardware. E é hardware aberto, né? Desde a sua concepção lá do projeto, eles seguiram aí com essa proposta que traz também essa possibilidade da gente se basear nesse hardware para construir nossos próprios hardwares, né? E não simplesmente só usar a placa, né? Então, com base nesse projeto, toda a BOM, todo o design do projeto ali, né, que está disponível, a gente pode criar os nossos próprios projetos aí, comprar o processador e fabricar, né, a nossa single board, né, se for necessário, né? Então, isso também é uma vantagem aí desse projeto aí, já respondendo até algumas perguntas aí. É isso aí. E daí, né, a gente teve muita pergunta aqui, Fábio, no chat. Pergunta, vamos aí.
Vamos começar pela comunidade, né? Tem uma pergunta aqui sobre comunidade. Se a comunidade da BeagleBone, da BeagleBone Black, é tão ativa quanto a comunidade da Raspberry Pi. Não, não é não, nem de Não longe. é. Não é, né? Ela não é tão... Porque a RASP tem uma comunidade bem grande, né? Exatamente. Mas é uma comunidade que está ativa, né? O projeto, ele tem, né, sua liderança, né? Tem os mantenedores, né? Então tem fórum, tem o GitHub, está sempre ali, né? Com as atualizações, a gente vê commits ali. Então, não é tão grande, mas é uma comunidade que existe. Exatamente, é uma comunidade e eles prezam muito por tudo ser aberto. Então você tem o part number completo. Então você pode pegar, sim, baixar os arquivos e fabricar, tá? É claro que tem registros de marca e algumas marcas que você não pode usar, só que você poderia replicar, tá? Isso. Claro que não é interessante pelo preço também, né, pessoal? Porque a esse preço é bem melhor você comprar uma placa Não, e completamente replicar por testada. replicar, a gente não vai chegar nunca no valor, né? Agora, o diferencial no projeto open source é você usar aquele conhecimento que foi compartilhado para se basear para os outros projetos. Isso a licença permite, né? Exatamente. Até a Carol, ela comenta aqui que o uso interno em fábricas onde o ambiente é hostil, equipamentos ao ar livre, em áreas muito quentes, para atender normas automotivas, e por isso que a gente está mostrando que a BeagleBone Black Industrial, ela tem todo esse range de temperatura, né? E você pode utilizar ela dentro dessa temperatura, né? Isso. Tem uma pergunta aqui, Fábio, que tem uma... Deixa eu ver quem é a pessoa que perguntou, tá? Ela fala sobre temperatura. O Leroy. Ele pergunta por quanto tempo a plataforma pode operar em ranges extremos de temperatura. E tem uma pergunta também dele, que é sobre temperaturas extremas. Elas estão próximas à temperatura de fusão das soldas, que poderia haver algum problema no bowling do chip ARM. Então, Leroy, é o seguinte, a temperatura do componente ou da placa, tá? É diferente, claro, da temperatura interna do produto, tá? Então, o que é garantido? É a temperatura total, a que chega primeiro, tá? Então, uma temperatura de 85 graus Celsius dentro do produto pode fazer com que tudo suba até 85 graus, por conta como se chama, Fábio? Convecção, condução e todas as características que permitem Térmicas, né? as características térmicas que fique tudo na mesma temperatura. O processador está ligado, ele está fervendo, a memória também. Então, assim, até ser atingido 85 graus em um dos componentes. Entende? Passou disso, aí Passou já pode disso. sofrer degradação e assim. E aí tem problema de solda. Aí só de outros fatores, né? E outros Mas fatores. é importante não passar. Então, se você vê que vai passar de uma temperatura do que o fabricante garante, você vai ter que se preocupar com outras estratégias de refrigeração, né? No caso ali, Exatamente. a gente está considerando que não tem refrigeração, né? Exatamente. Então, um exemplo é esse daí, ó. Então, o transceptor Ethernet, né? Que funciona até 85 graus. Ele é até 85 graus. Tá? Então, ele está no limite, né? Então, se chegar acima de 85 graus, o que acontece? A microchip não garante. Então, entendeu? Pode ser que ele funcione, claro, só que não é recomendado. Então, então, só colocando de forma mais cautelosa. Então, se você sabe que o seu produto vai funcionar no sol de 45 graus num dia muito quente, por exemplo, e aí a caixinha vai chegar lá dentro a 65 graus, é muito importante você usar uma BeagleBone Black Industrial para você tirar essa dor de cabeça, né? Porque pode ser que a outra não aguente uma temperatura como essa. Então, ou no outro caso também, né? No outro extremo, né, Thiago? No outro Abaixo extremo de 0 também. graus, né? Exatamente, abaixo de 0 graus. Então vai para uma câmera frigorífica e ele vai ter que funcionar lá, ou o seu carro vai ter que ser instalado num carro que funciona na Argentina. Se o carro for lá para a Patagônia, ele não pode parar, né? O sistema dentro do carro. Então, falando disso e pensando em temperaturas extremas, sobre a temperatura de fusão das soldas até 85 graus é tranquilo. Sabe por que é tranquilo? Porque quando eles fizeram essa placa, eles levaram isso em consideração. E o 85 graus, quando eles falam aqui, é temperatura
foi testado em temperatura extrema, tá? Então não só os componentes, mas também a fabricação. Tá? Essa é uma questão importante aí, né? Para você tomar, ficar de atenção, né? Saber onde o seu produto vai ser aplicado, né? Qual ambiente. Tem muita gente que fabrica, às vezes, um produto aqui para São Paulo, né? E aí acaba vendendo para o Nordeste, começa a sofrer porque a temperatura lá é maior, né? Então tem que estar ciente de onde ele vai ser aplicado e quais são os extremos aí de temperatura. É isso aí. Tem uma pergunta aqui sobre como são os I/Os, né? AD, AI, DI, DO e PWM. Qual que é a frequência? Olha, Roy, eu estou dando uma olhada aqui no datasheet deles, tá? Quem faz o controle de PWM é o PRU, tá? Ele tem 3 canais de PWM. São canais são 8 canais de 12 bits. Tá? 8 canais de 12 bits. Eu não tenho aqui qual que é a frequência, tá? Até máxima frequência que ele usa. Para DMA, ele consegue operar em 64 canais de DMA, tá? Qual que é a outra pergunta aqui? Se tem DI e DO. Tem entrada analógica, no caso aí digital entrada e digital input, digital output, isso é tranquilo, todos os pinos são. Sim. E a entrada analógica tem também, tem bastante pinos analógicos ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem 7 entradas analógicas, só tem que tomar cuidado que o máximo aí que você pode colocar é 1.8 volts, tá? Exatamente. Isso. E a referência também, a referência tem que tomar cuidado com a referência. Mas já tem um conversor AD interno. E aí, nossa, tem muitas possibilidades ali de conexões, né, de comunicações com esse pinout, né, da BeagleBone. Isso também é algo bem interessante, dependendo do projeto, né? Eu já vi muitos projetos, já participei de projetos que usou a BeagleBone como placa, né, BeagleBone Black como placa, né, de gerenciamento ali, e isso é fantástico para ligar display, para ligar interface com o usuário. Nossa, vai que vai, muito fácil de fazer o design ali da placa de aplicação. É isso aí. Então, assim, tem uma pergunta aqui com relação às linguagens de programação. Eu mostrei ali linguagem C, Python e JavaScript nessa pegada. Mas, assim, a gente está trabalhando com Linux, né? Então, é o mundo aí de possibilidades de desenvolvimento, né? Então, é importante saber que você está trabalhando com Linux e esse Linux ele é customizado para a placa. Se você quiser, né, ali a gente pega uma imagem padrão, mas você pode, né, você tem controle de você criar uma imagem para sua aplicação, tá? Então isso também é algo bem interessante para desenvolver com Linux, né? Então você pode criar a sua imagem voltada para o que você precisa de recurso ali no seu projeto. Então, qual recurso você precisa, você coloca já na sua imagem. É isso aí. E o Linux está na memória, Fábio? Então, vocês viram ali que eu não mostrei nenhum cartão, né? Está na memória. Então, já está na memória, já vem. Você pode colocar um cartão, mas se a gente já vai estar pensando aí na aplicação industrial, né? É mais interessante usar a memória interna. Exatamente. Então, e essas memórias, elas têm certificado, viu, pessoal, de operação industrial também, né? Só salientando que ela é utilizada para ambiente externo, principalmente. Thiago, a gente lá no GitHub tem algumas perguntas em relação às certificações, né? Até a Anatel não tem Anatel, né? Mas a gente tem algumas certificações já feitas. Sim. Lá tem uma parte vocês vão olhar no GitHub, tem uma pastinha lá com regulatory, né? Que tem lá FCC, Sim. Tem algumas certificações lá que a placa passou, né? Tem sim. Deixa eu compartilhar a tela que eu acho importante falar disso. Só um instante, vamos lá. Então, aqui no github.com/BeagleBoard, tá? Aí, você entra do BeagleBoard, você entra no BeagleBone Black, tá? BeagleBone Black. Aí na BeagleBone Black, você tem o Reference Manual, que está em SRM,
tá? Você tem o esquemático, você tem o BOM das duas, revisão C3, tá? Então esses são os dois BOMs que a gente... BOM significa lista de materiais, Bill of Materials. A gente comparou essas duas listas de materiais e aí eu mostrei para vocês lá, né? E aqui tem o regulatório que o Fábio acabou de mencionar. Então você tem a certificação CE e FCC, além de outras aqui embaixo, tá? Vamos passar aqui na CE, por exemplo, na FCC e CE, né? Vamos regulatório FCC. Qual que a gente viu ontem? Foi a FCC, né? Isso. Tem a homologação, né? Para o modelo Black e Black Industrial, tá? Então, o nome do produto é Black, né? E o modelo só muda, chama Black e Black Industrial, né? Então, tem a verificação de compliance para a FCC e para a CE, tá? Quem fez isso foi a Seed Studio, tá? Aqui assinado pelo pessoal da Seed Studio, homologado pela SGS, que faz a homologação lá para o pessoal. Outra aqui mostrando então também a CE, tá? A verificação de compliance, né? Só lembrando que para chegar nessa confiabilidade de temperatura, né, de range de temperatura, então são utilizados tanto componentes, né, dispositivos que aguentam essa temperatura, quanto o processo produtivo, né? É isso aí. Isso aí. Então, tem uma pergunta aqui do Leandro. Sim. Que é em relação ao, né, qual é a vantagem do bebê industrial sobre os CLPs? Assim, Leandro, não dá para comparar um com o outro, tá? O CLP já é um produto para aplicação, lá você já tem lá as entradas e saídas definidas, tudo certinho lá para aplicação. A BeagleBone Black Industrial é uma placa de desenvolvimento onde você vai desenvolver sua aplicação, tá? Então, é difícil comparar um com o outro. Pode ser que você faça um CLP com a BeagleBone Black Industrial, né? Então, você pode ser que você faça um CLP com ela, mas não dá para comparar as duas aqui, esses dois produtos, né, diretamente. Exatamente. Thiago, aí outra pergunta do Flávio Lourenço, qual seria a principal atividade para uso de uma placa dessas? Para desenvolver produtos. Isso, você vai desenvolver produtos que necessitem, né, de toda essa parte, né, de um Linux embarcado com comunicação. No caso ali, olhando para a BeagleBone Black Industrial, a gente tem ali uma entrada de Ethernet, nós temos memória já, né, onboard, nós temos interface USB, interface HDMI, então aplicações que necessitem desses recursos. Com certeza. Só falando para vocês também que esse projeto está no ar desde 2013. Tá? Vocês podem ir lá na BeagleBoard, github.com/BeagleBoard, entrar na BeagleBone Black e verificar que tem commits desde 2013. 2014 começaram a vender e tal. E ela está no ar, então, já faz aí 8 anos, 7 ou 8 anos, que está à venda. E a comunidade dá suporte. O pessoal de Linux embarcado, eles ficaram fãs na época, quando foi lançado. Tem vários artigos embarcados, hein? Vários artigos, 2013, 2014, eu não sei precisar exatamente o ano. Lá no GitHub está 2013. Daí, vale lembrar que esse form factor, para quem desenvolveu na época, é o mesmo form factor. Só tem umas diferenças que são diferenças que o pessoal que compila para Linux, no caso, se tiver um Linux personalizado, não é bicho de 7 cabeças para fazer a migração, e o hardware é completamente compatível. Então, vale lembrar que tem 8 anos de estrada, no mínimo, entre 8 e 9 anos de estrada, e isso dá uma credibilidade muito grande para o produto, para a BeagleBone Black. Tá? Isso, falando de BeagleBone Black, porque a BeagleBone Black Industrial, ela só setou alguns componentes que são fixos e eles garantem o funcionamento de menos 40 até 85 graus. Então, assim, ela é uma extensão da BeagleBone Black, que é um projeto muito consolidado. Isso, mas aí, dependendo da aplicação, aí vale vocês consultarem, né, aí o canal da Latéria, né, para ver em relação, né, explicar sobre sua aplicação para ver
né, se você for usar uma placa dessa, qual que vale a pena, se precisa ser industrial ou pode ser mesmo a versão Black, né? E dentre as outras opções também que existem aí da família, né? É isso aí. Vamos verificar aqui, ver se tem mais perguntas no chat. O Leroy está precisando de uma placa, Fábio. Ele perguntou aqui que ele tem umas condições de operação muito complicadas e agressivas, né? Muito específico. A Carol falou que vai conversar com ele aqui sobre essas especificações, mas, ô Leroy, essa placa, a BeagleBone Black Industrial, ela é o que mais se aproxima de você fazer um produto fechado que pode operar num lugar super quente ou num lugar super gelado. Quando eu digo super gelado, claro que não vai em extremos, né? Se você tiver que operar em lugar perto de fornos, aí é bem complicado. Isso. Então, vai depender muito da aplicação, mas dá uma olhada. Pode ser que o hardware ali não atinja aquela temperatura, mas você trabalhe com um sistema de refrigeração que te atenda, né? Então, até mesmo ali no site da Newark, você vai encontrar sistemas de refrigeração que possam, né, talvez ser alternativas aí para trabalhar na temperatura que o hardware aguenta, né? Ô, Leroy, eu vou até pedir pro Fábio mostrar aqui alguns termômetros, porque assim, a gente utilizou um termômetro da Fluke aqui para fazer a demonstração, né? Emprestado aí da Latéria, inclusive agradecer aí para Carol por ter mandado para a gente. E como o seu projeto é bem complicado, o local que ele vai ser instalado, é interessante você fazer uma medição exata de, por exemplo, com a caixinha fechada, ir lá e colocar lá e ver quanto que você consegue dentro de uma caixa fechada num local desse. Porque com certeza você vai precisar de ventilação ou de refrigeração ativa. Porque, né, você passa de 85 graus de temperatura se você vai operar num local próximo de 80 graus. Né? Você quer compartilhar aí, Fábio? Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. A gente tem aqui o site da Newark, né? Então a gente está apresentando aqui a BeagleBone Black Industrial, tá? Mas a gente sabe que um projeto não é composto somente por uma placa, né? Você vai precisar de tudo em volta para poder atender aquela sua solução. Aqui você tem todos os produtos, né? Então vai desde passivos, conectores, semicondutores, né? A parte de optoeletrônicos, eletromecânicos, né? Enfim, tem as ferramentas também de teste, medição, tá? Mas teste também, produtos para você trabalhar, enfim, tem muita coisa. Parte aqui dos fabricantes, né, que existem aqui, né, que a Newark tem produtos aqui, né, e traz, né, para que vocês possam comprar. Então, inclusive aqui, a gente já trouxe aqui, né, um webinar Raspberry Pi, né, não é o foco aqui hoje, mas se vocês clicarem aqui Raspberry Pi, vocês vão ver que tem um outro mundo aqui, né, de possibilidades para explorar. Inclusive a nova versão aqui da Raspberry Pi Pico. Enfim, outras possibilidades aqui, né, que a gente já comentou, né, da Raspberry Pi. Todos os modelos das placas estão aqui, né, disponíveis, com outras opções também de computador em módulo, enfim, tá? Então tem um mundo bem interessante aqui para ser explorado também. E aí, focando aí no que o Thiago estava perguntando, a gente tem alguns termômetros, né? A gente trouxe esse da Fluke, né, que foi emprestado, mas a gente também já está vendo alguns termômetros da Multicomp, tá? Que também são bem interessantes e acessíveis para que a gente possa ter ferramentas aqui para a gente medir, tá? Então, são algumas opções aqui que a gente traz aqui, mas eu acho assim, o caminho, né? Eu acho que você ir atrás, né? A gente está aqui, você pode comprar direto aqui, mas vale também uma consulta aí com o pessoal da Latéria, né? Para ver se tem outras opções, o que tem mais aí, até aproveitar alguma questão aí de importação, já que elas conseguem trazer para a gente, né, alguns casos aí, questão de importação, tá? Então, ó, aqui tá bem bacana, se você for comprar mais peça, tem um preço, o preço tá aqui 12,08 desse termômetro. Enfim, aí aqui nós temos a versão da BeagleBone Black Industrial, então é bem interessante você, na hora que for pedir, né, e até com o seu time lá de compras,
saber realmente o part number, porque pode ser, né, que a pessoa compra por BeagleBone Black, não coloca o Industrial ali, e aí acaba passando e não compra na placa certa. Então tem uma diferença entre uma e outra no part number, tá? Então isso é algo importante para vocês olharem, tá? Então era isso. O que mais? E aí assim, o site da Latere, né? Tá aqui o telefone, atendimento em português, tá? Aqui no Brasil. Vocês podem ter esse suporte aí de componentes, tá? Então todos a linha de componentes aí, tá produzindo algo ou pensa em produzir, já entre em contato aí para a questão de programar a compra e ver a disponibilidade de componentes já com o pessoal da Latere aí, que a Carol e time lá ajudam bastante nesse processo e sabem, né, do que estão falando ali com propriedade e experiência de anos. Aqui a parte de regulatório, né, que o Thiago estava mostrando ali. Então tá aqui, vocês podem olhar com todos os detalhes. E aqui também eu queria mostrar aqui no GitHub da BeagleBone Black. Se vocês quiserem ter uma procura, tem um wiki aqui com todos os detalhes também, tá? Dá para vocês olharem aqui com mais rápido. E tem bastante link, tem muita coisa. E aí, aqui eu tinha um conteúdo, depois eu vou deixar no link lá do slide que vai ser compartilhado. Aqui os primeiros passos, então, para quem quiser já comprar a placa e começar a testar, já tem aqui os primeiros passos nesse documento, que é bem bacana, mas lá no Embarcados a gente tem muito conteúdo com o BeagleBone Black também. E outro detalhe bem legal que eu gosto aqui da BeagleBone Black, né, desse processador, são as PRUs, né? Então, como são processadores separados, né, do processador principal, e aí você consegue fazer aplicações ali, né, de uma forma muito legal, né, que você consegue desacoplar ali do core principal. E aí tem uma infinidade também de capes, né, aplicações ali. É isso aí. Lembrando que é importante, na hora que for desenvolver a placa que vai acima da BeagleBone Black Industrial, escolher os componentes, né, que também operem na mesma faixa de temperatura. Isso é uma questão muito importante, né, Thiago? Às vezes a gente não dá valor lá, sei lá. Vamos supor um componente, a gente não dê valor a um capacitorzinho, um resistor, vamos colocar assim, né? E acaba que esse pode ser um componente que dê problema lá em campo, que você vai ter que fazer recal ou manutenção antes do tempo, porque você não escolheu o componente adequado na hora de comprar, né? E consulta o montador também, tá? Não sei se você está montando com CM ou está fazendo in-house, porque tem diferença também na hora de soldar, tá? Na hora do reflow, como é que é? Forno de refluxo. Refusão. É o reflow. Exatamente, no forno de refusão. Então, aquela temperatura, né, aquela curva de temperatura, ela muda também, dependendo da solda que você for utilizar. Isso é importante, não para você que está pedindo para montar, mas você tem que avisar lá, quando for montar, que essa placa que você está fazendo vai operar em menos 40 a 85 graus e que os componentes que você escolheu foi para isso, né, para você ter uma garantia que tudo vai funcionar ok. É isso aí. Mais alguma coisa, Thiago? É isso aí, é bem interessante. Quando você entra lá na Microchip, quando você entra na Texas, você entra lá, né, e fica escolhendo os componentes. No nome e sobrenome do componente. Lá no finalzinho do componente tem sempre a faixa de temperatura. É isso aí. E aqui, por exemplo, você vai no site aqui da Newark, né? Você tem os filtros, né? Então você vai lá, quero pegar um capacitor cerâmico. Tem o filtro aqui, você vai setando aqui, né, o que você quer de informação. Tensão, o package dele, capacitorância e tal. Dá até para colocar mais filtros talvez aqui. Tá? E aí você vai filtrando até chegar nos part numbers que podem ser adequados ali para a sua solução. Tá? É isso aí. O Luiz perguntou aqui qual... ele pergunta sobre as entradas AD. Qual a velocidade de aquisição máxima e resolução? Eu não sei agora, Luiz. Agora vai ser difícil a gente ter essa informação. Mas agora,
Eu vou convidar o Luiz para a comunidade Embarcados lá no Telegram. Isso. Ô Luiz, se você entrar no Telegram, aí você procura assim, comunidade Embarcados, vai ter a gente lá, vai ter 1.100 pessoas, mais ou menos. Aqui rapidamente, numa busca rápida, diz que são 12 bits, né? Um AD Sim, 12 bits com 8 canais. sim. Mas aqui, o melhor local para a gente achar essa informação é no datasheet do processador. Exatamente. E tem uma forma de você entrar nos drivers. E depois a gente É. mostra, manda os links. Tem uma forma de você entrar nos drivers lá e ver o que está implementado para esse Debian, né? E que está rolando e que o pessoal já tem demos prontos para testar o AD, né? Que aí, além de entender qual que é a velocidade que o AD funciona, qual que está implementado o driver do kernel lá, porque o pessoal já trabalhou bastante nisso. E aí, Thiago, só para ressaltar aqui, né? A Carol até colocou aqui para uma resposta pro. Eu tinha visto aqui uma resposta pro Flávio, se eu não me engano. Mas era em relação às áreas de aplicações, né? Então, essa placa aqui você vai usar, né? Pode ser usada em diversos locais, né? Dependendo do que você vai construir, né? Desde que a temperatura lá, né, esteja, né? E a gente tem essa garantia aí do menos 40 a 85 graus. Mas dá para usar em diversos tipos de aplicações. Até tinha uma aplicação bem interessante que a Carol colocou aqui, que são radares, né? Então, com Linux você tem essa possibilidade muito legal de se trabalhar com imagens, né? Então, dá para você usar em radar, dá para você, usar em controladores industriais, dá para usar também em sistemas, né, de entretenimento ou até mesmo de formativo. Dá para usar em muita coisa, né? Então, aqui você tem um computador, né, que você vai desenvolver sua solução embarcada com todos esses recursos de comunicação, de processamento, né? Então, isso é fantástico. O legal também ali, a gente tem interface analógica, tem PWM, então dá para você controlar até, você dizer, diretamente ali o motor, né? E isso é muito legal, e as PRUs também que ajudam bastante. E sem contar também na interface gráfica, né? Que dá para você explorar ali, né? A saída de vídeo, né? No HDMI, enfim, é uma placa assim fantástica, eu gosto muito, né? Sou suspeita a falar porque eu gosto muito do projeto BeagleBone, né? Da BeagleBoard, aí todo o ecossistema. Então, já trabalhei alguns projetos usando ela, então é fantástico assim as possibilidades que a gente tem como desenvolvedor de projetos aí usando um recurso de hardware, né? E todo também o ecossistema de software que traz. Fábio, deixa eu mostrar o que eu gosto. Mostra aí. Olha isso aqui, pessoal. O que eu mais gosto nela é que o pessoal trabalhou pra caramba fazendo driver, tá? Então, os drivers do Linux é uma coisa incrível. O tanto de gente que dá manutenção também, porque o projeto é muito ativo. Eu vou entrar aqui na SPI, né, comunicação SPI, e na SPI tem muito chip que o pessoal já fez interface, tá? Então você pega um chip que você quer trabalhar, vem aqui, por exemplo, ele tem comunicação SPI, e vê se alguém já fez o driver e já postou aqui, tá? Então tem uma série de chips, alguns, claro, vocês conhecem aí só de olhar, né? Mas você pega, entra dentro e vê se esse chip ele condiz com o que você estava esperando. Tá vendo? Isso já É pensando na sua fantástico. aplicação, né? É Já te ajuda, fantástico. né? Com certeza. Então, assim, antes de fazer alguma escolha de chip, vem aqui, dá uma olhada, vê se está implementado. Aí você entra, entendeu? Vê se é isso mesmo, se o pessoal implementou e quais são as funções, né, que estão já implementadas. E dá para você, de forma tranquila, né, instalar o driver e aí fazer o teste lá para ver se é aquilo lá mesmo. Isso. Então, para quem não conhecia a plataforma BeagleBone, né? Fica aí, então, esse apanhado que a gente trouxe para vocês. A gente mostrou específico aí de uma placa, mas dê uma olhada, existe bastante material, bastante conteúdo, livros, bastante possibilidades de desenvolvimento com essa placa, né? É uma alternativa, né? Vamos falar, não é uma alternativa, mas é uma outra possibilidade que você tem de trabalhar com
uma single board computer, existe a Raspberry Pi, que a gente conhece bastante, né? Tem todas as outras questões de comunidade e tal. O projeto da Raspberry Pi não é open source, essa aqui é open source, então tem alguns detalhes ali que você pode aproveitar dos dois mundos ali, isso é bem legal. Com certeza, deixando aí então o contato da Caroline Jabor, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem mais alguma solicitação com relação à BeagleBone Black Industrial, entre em contato com ela. Se tiver alguma pergunta técnica, mande para a gente, que a gente vai procurar aqui para vocês. A gente vai explorar também os device trees, se for necessário, tá? E muito obrigado por essa apresentação. Isso aí, bom demais, pessoal. Acho que a ideia mesmo é abrir essa conversa aqui sobre esse conteúdo. A gente ainda está com a placa aqui para testar mais, tá? Então, se alguém tiver, né, mais dúvidas, vai mandando aí para a gente que a gente vai testar, né? Eu ainda quero colocar ela aí numa estufa, hein, Thiago? O tal do teste da estufa, né? Aqueles testes de envelhecimento, né? Aquilo lá, Fábio, aquilo lá, nossa. Tem que já pensar que a gente vai estragar, né? É muito agressivo, cara. É muito agressivo. Eles chamam de teste de envelhecimento, né? São testes impressionantes, assim. Uhum. Muito legal, muito legal. Então, mas faz parte sim, pessoal. A gente convida vocês a participarem com a gente, né? A gente traz o conteúdo e quem tiver mais conhecimento ou dúvidas, venham participar com a gente. A gente tem o canal também de comunicação aí, né, da Carol Latérica, né, para você ter também essa questão comercial, para você fazer uma cotação, avaliar para o seu produto. A gente explora aqui a parte técnica, tá? E aí vocês venham participar com a gente, que isso é bem importante para a gente entender e compartilhar esse conhecimento para que os projetos saiam, né, com mais velocidade e também mais assertivos aí para colocar no mercado. É isso aí. Beleza? Fechou então, brigadão. Fechou. Aí, é bonito isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a Carol também, da Latéria, que estava participando aqui com a gente hoje. Ela deixou aqui, e eu até vou fazer novamente. Quer ver? Ela deixou, mas aí vocês vão ter que procurar aqui. Acho que a galera achou. Ela tinha deixado o LinkedIn dela aqui, e aí tem o contato dela também, mas vou repetir aqui o LinkedIn dela. Façam esse contato, tá, pessoal? Aproveitem aí essa oportunidade de se conectarem e não deixem de fazer cotações, tirarem dúvidas aí da parte comercial e também da parte técnica aqui com a gente. Quem não está participando aí, né, mais ativamente, fica o convite aí para chegar mais perto do Embarcados, que a gente sempre procura trazer aqui conteúdos bem interessantes junto com vocês. Valeu, boa noite, obrigado. Bom resto de semana para todo mundo. Obrigado, pessoal.